Todos já nasceram condenados ao inferno. Nosso título base aqui é em Efésios, mas eu vou dar uma introdução através de Gênesis. Mas primeiro vamos orar, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha sobre nós agora, Pai, dirigir esta pregação. Eu não tenho nada para oferecer, eu não sei nada, Pai. Eu confio em Ti e espero no Senhor. E estou aqui, meu Deus, à Tua disposição para que Tu use a minha boca, os meus lábios para falar aquilo que o Senhor quer falar com Tuas filhas, com a Tua igreja, com o Teu povo, Pai. Fala através de mim e abençoe as nossas vidas. Edifica-nos, Senhor, através do poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, reveste-nos com a Tua luz, com a Tua sabedoria, para que sejamos não somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Senhor. A prática que nos leva à intimidade contigo e nos faz, Senhor, ver a Tua glória na nossa vida dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, o título dessa palavra eu já falei, todos já nasceram condenados ao inferno. Como assim todos nascem condenados ao inferno? Se quando nós nascemos nós somos inocentes, a criança nasce inocente. Na verdade, todos já nasceram condenados ao inferno desde Adão, desde a criação de Adão. Quando Adão foi criado, ele foi criado perfeito. Porém, quando ele pecou contra Deus, Adão, ele condenou toda a humanidade à maldição. Deus, ele diz lá em Gênesis 3,17, por tua causa, todos os seres humanos serão amaldiçoados. Então, por causa de Adão, todos nascem amaldiçoados. Como assim? Porque quando Deus criou Adão, Deus também criou toda a humanidade. Deus não criou a mim e você quando nós nascemos no ventre da nossa mãe. Nós fomos criados por Deus lá quando Deus criou Adão. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Em 6 dias ele criou tudo que estava ali, Adão, Eva, toda a criação, e ele também já havia criado a nós. Ele criou a nós e todos que ainda vão nascer já são conhecidos de Deus. Então, por que ele não destruiu, então, Adão e refez tudo de novo? Por causa de mim e de você, que já havíamos sido criados por Deus. Ele teria que destruir também a nós. Então, nós não existiríamos. Mas nós já éramos existentes nos planos de Deus, na criação de Deus. Só que cada um ia vir, aparecer nessa terra, nascer nessa terra, de acordo com o tempo que Deus predeterminou para nós, predestinou para nós. Aqueles que nasceram lá há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, e outros que ainda vão nascer daqui a 20, 30 anos, se o Senhor Jesus não voltar, e vão nascer ano que vem, que vão nascer daqui a pouco, todos nasceram de acordo com o tempo que Deus determinou. Porém, quando Adão pecou, então todos aqueles que vieram, ele condenou toda a sua criação, todos aqueles que vieram, que foram gerados dele, a maldição, afastou o homem de Deus. O pecado afastou, amaldiçoou. Então todos ficaram condenados ao pecado. O pecado é a morte da alma, que nos separa daquela presença maravilhosa. Quando Deus vinha, descia lá do seu trono e vinha ter com Adão. Houve a separação, não existiu mais. Então todos pecaram. E aí, hoje em dia, tem gente que fala assim, mas Deus me ama. Deus me ama tanto. E ele sabia que hoje, ele me ama como eu sou. Eu não preciso desse evangelho que vocês pregam aí. Eu não preciso dessa verdade que vocês pregam aí, dessa condenação que vocês pregam. Não é esse evangelho que eu creio. Acontece que, como todos já estavam no pecado, então o Satanás ele veio sugerindo o pecado para cada um. Então muitos dizem assim, Deus já sabia que eu ia ser assim, sabe? Que eu ia viver assim desse jeito. Eu sou homem, mas eu nasci como homem, mas não me aceito como homem. Eu nasci como mulher, mas não me aceito como mulher. Ele já sabia, ele me ama do meu jeito que eu sou.
Deus já sabia que eu ia gostar de servir ao diabo, a Satanás, da cerveja, que eu ia gostar de ser, eu ia ser mulherengo, eu ia ser uma mulher assim que gosta de muitos homens, e Deus já sabia. É claro que Deus já sabia, Deus ele já sabe de tudo. Acontece que todos já estão ali, ó, já nasceram no pecado. E aí Satanás vem e sugeriu o pecado para cada um. Sugeriu, ó, você já está no pecado mesmo, já está debaixo da minha vontade mesmo, então vai lá. O que tem você roubar? O que tem você se prostituir? O que tem? Ele vai direcionando o pecado para cada um, vai sugerindo o pecado para cada um. Caim, foi sugerido para ele o quê? O homicídio. Ele se tornou homicida e matou o seu irmão. Mas aí Deus ele ainda teve misericórdia, foi ter com Caim, porque Caim foi perguntar para ele o que vai ser de mim. Então Deus ele falou, o pecado está diante de você, cabe você dominar. Agora você tem que dominar. E aí é onde ele deu a permissão para que possamos escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Por quê? Porque quando ele separou o homem, expulsou o homem lá do jardim, ele disse assim, agora o homem tem o conhecimento do bem e do mal. É como nós conhece o bem e o mal. O homem agora conhece o bem, que somos nós, que é Deus. E o homem também conhece agora a Satanás, que é o mal. E o mal sempre sugeriu coisas que agradavam o homem ali, a sua vontade, e eles sempre iam fazer a vontade do mal. Então, houve essa separação, essa expulsão. Então, Deus, ele usou a palavra dele para tratar com cada um quando pecou. Ele usou a palavra dele com a serpente para amaldiçoar a serpente. Ele usou a palavra dele de maldição para amaldiçoar as obras de Adão. Ele teria agora que trabalhar, ele teria que lutar, seria esforço. Mas ele não usou a palavra de maldição para Eva. Eva recebeu o castigo, mas Deus não disse, tu vai ser amaldiçoada. Pelo contrário, diz que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Tá? Lá em Gênesis 3 também, Gênesis 3:22. Deus ele usou lá a sua palavra e disse que ela seria a mãe de todos os seres humanos. Por quê? Que ele não usou essa palavra maldição para Eva. Apesar dela sofrer toda a responsabilidade também, dela também ser responsabilizada, porém, Deus ele já estava preparando a salvação do homem pecador. O homem acabou de pecar contra Deus, mas ele já estava ali preparando uma solução para poder trazer o homem de volta. E quando ele fez isso, através de Jesus Cristo. E Jesus nasceu de quem? Do ventre de uma mulher. Então Deus ele não amaldiçoou o ventre de Eva. Pelo contrário, ele só permitiu que viéssemos a dar a luz com dor. Aumentou as dores de parto, né? Mas ele não amaldiçoou o ventre de Eva. Então, mas todos nasceram já debaixo do pecado, sobre o peso do pecado, afastado de Deus. E Satanás vai sugerindo o pecado para cada um. Então, através do Senhor Jesus Cristo, quando desceu do céu, da sua glória, ele desceu da glória, tomou posição de homem, para trazer de volta aquele homem pecador que estava debaixo da maldição, que estava debaixo da morte, lá das garras da morte, e trouxe de volta para a luz, para a salvação. Porém, agora as pessoas elas têm que escolher se elas querem o bem, que é Deus, ou se elas querem o mal, que é o diabo. As pessoas têm que escolher. Muitos estão escolhendo ainda o mal. Ah, mas Deus ele me ama do jeito que eu sou. Negativo. Deus ele te ama e porque ele nos ama, ele enviou o seu filho Jesus. Mas somente aqueles que recebem e reconhecem a Jesus Cristo, prova a essência do amor de Deus. A salvação do amor de Deus. A misericórdia de Deus é para quem abraça a misericórdia de Deus aqui. Tem pessoas que acham que porque o Deus ele ama, ele vai permitir tudo e vai passar a mão na cabeça de tudo que a gente fizer. Não. Ele diz, vinde a mim como estais, mas não é para permanecer como estais. É para haver mudança, transformação de vida. É para haver novo pensamento novamente.
Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio para transformar a morte que estava no mundo, a maldição que veio de Adão para toda a humanidade. Jesus Cristo veio para trazer a vida. Por isso que somente através de Jesus Cristo nós podemos alcançar a salvação. Sem Jesus é impossível alcançar a salvação. Nenhum outro pode trazer a salvação que não seja Jesus Cristo. Então Deus permitiu que o seu Filho viesse a esse mundo e morresse por nós. Em Efésios 2 está escrito: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O curso desse mundo é a maldição. O curso desse mundo é o inferno. Sem Jesus Cristo, somente o inferno. Todos estão condenados ao inferno. Todos. Porém, a misericórdia de Deus, a graça de Deus ao enviar Jesus Cristo, a bondade de Deus se manifestou na oportunidade quando ele enviou Jesus para nos salvar. Então, o curso desse mundo está seguindo para o inferno, está seguindo para a morte eterna. Então o Senhor Jesus, ele veio e nos trouxe e nos resgatou. E o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e o que nós estamos mais vendo nos dias de hoje, a desobediência está tão grande, as pessoas estão ofendendo a Deus, ofendem a santidade de Deus, despreza a Deus, renuncia, rejeita a Deus, e fazem isso assim, ó, com muita alegria. Eles estão escolhendo o mal. Estão escolhendo o mal. Nós estamos vendo hoje, nesses dias aí, lá nas Olimpíadas, a blasfêmia que estão fazendo, não só com o quadro pintado lá por Da Vinci. Da Vinci nem era cristão, ele simplesmente conhecia lá a história da Bíblia e como ele tinha aquele dom, ele foi lá e pintou. Porém, a blasfêmia que a gente reclama, que a gente está falando, que estamos indo contra, por quê? Porque é uma passagem bíblica, um ato santo que nós praticamos todo mês, para relembrar a morte do nosso Cristo na cruz, para relembrar que foi através daquele sacrifício ali, que hoje nós temos a graça e a oportunidade de sermos salvos. Então é uma blasfêmia contra a santidade, contra as coisas de Deus. E eles estão fazendo isso com muita alegria. Estão levando para o mundo. Olha, o mundo está se rendendo a nós. Está se rendendo aos nossos costumes. Está se rendendo à nossa moda. Está se rendendo a nós. E está mesmo. Somente os filhos de Deus que têm a luz do Senhor Jesus na sua mente, que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está enxergando isso, está vendo e está dizendo: não, está errado. E nós não vamos aceitar. Graças a Deus, os irmãos em Cristo Jesus lá da França se reuniram para dizer: não, o nosso Senhor é Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, são os seus princípios e os seus valores que estão na nossa vida, e nós não vamos nos calar diante dessa afronta. Mas Satanás está se levantando. Em todas as nações, Satanás está se levantando. E as pessoas que estão vivendo no curso desse mundo, o curso da permissão, lá, no curso estão se destruindo, da destruição. O curso do inferno, da morte. As pessoas que estão seguindo esse mundo vão perecer no inferno. Mas nós temos que buscar e renunciar e dizer: não, eu vou continuar firme porque eu sou luz, eu sou de Jesus Cristo. Não vivemos mais na desobediência, que já nasceu na nossa carne, que já nasce embanhado na nossa carne. Somente o novo nascimento em Cristo Jesus é capaz de fazer com que essa natureza humana que nós temos, que começou lá em Adão, que veio da genética. Eva é a mãe de todos os seres humanos. Então, o nosso DNA de Eva, do pecado, está em nós. O DNA de Adão está em nós. Em toda a geração. Em todos, até os que vão nascer ainda. Então, estamos condenados. Mas Cristo Jesus, Ele vem e Ele trouxe tudo novo. Por isso que nós temos que nascer de novo.
nascer do Espírito, nascer um novo coração, um novo homem, uma nova mulher, para poder sermos cidadãos do reino de Deus, para podermos ter de novo intimidade com Deus. Precisamos nascer de novo através do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo está ensinando aqui que nós também estávamos nesse curso. Nós também estávamos vivendo debaixo da ira de Deus. Porque quando o pecado veio, a maldição entrou, a ira de Deus veio. O juízo de Deus virá sobre esta terra. Enquanto não nascer o último filho lá, a última criação que Deus ele determinou. Olha, João, você é o último. A ira de Deus ela vai virá. E Deus ele vai agir e muitos irão chorar. Mas nenhum deles serão pegos despercebidos. Todos estão sendo avisados. Todos estão tendo a oportunidade de ouvir a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Mas estão escolhendo o mal e não o bem. E então a gente também vivia nesse caminho debaixo da ira. O que mudou? Reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. O que mudou? Hoje nós mudamos o nosso curso. Não estamos mais no curso do mundo. Estamos no caminho de Jesus. Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus. E sem Ele, ninguém vai a Deus. Somente Jesus tem esse poder e essa autoridade. Porque Deus enviou Jesus justamente para nos desviar dessa maldição. Nos desviar desse curso do inferno. Para nos transformar, nos tirar lá da condenação do inferno para o reino do seu amor. Então, antigamente também estávamos nesse mundo, estávamos também debaixo da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por amor, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou. Aqui sim manifesta o amor de Deus por todos, a oportunidade de Deus que Deus dá a todos, a oportunidade de se salvar através de Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus. Não é a permissão, Deus me ama e eu estou permitido a fazer tudo e eu vou vivendo a vida e quando eu ficar bem velhinho eu vou para a igreja. Tem pessoas muito jovens que estão morrendo também. Deus amou eles? Amou, claro, mas eles não aproveitaram a oportunidade que Deus ele trouxe através da sua graça, de hoje reconhecermos Jesus Cristo e sermos salvos, porque ninguém sabe o dia da sua morte, mas a misericórdia de Deus, a riqueza do amor de Deus por nós, nos permite mudarmos esse curso, o curso do inferno para o reino de Deus. Deus ele sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos. Não é por obra, não é por trabalhos, não é porque nós fazemos, pelo que fazemos. É pela graça de Deus, a graça que nós recebemos, que nós não merecemos. Nós andamos em pecado, nós estávamos debaixo da ira. O mundo, essas pessoas que estão vivendo aí esse mundo como se vivesse só o dia de agora. O importante é viver o hoje, amanhã a gente vê depois. O amanhã pode não chegar. Então, Deus ele enviou o seu amor, ele trouxe a graça de Deus, a graça manifestada em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser salvos. E ainda estávamos mortos, todos nós. E aí nós temos que continuar buscando essa graça todos os dias. Porque a graça é pela graça, não é pelas obras. Porém, todos aqueles que recebem a graça, operam obras. Não é pela obra que eu chego até Deus, é pela misericórdia. Mas todos aqueles que recebem essa graça de Deus, todos aqueles que passam a viver debaixo da graça de Deus, começam também a produzir obras. Obras de mudança de vida, obras de mudanças de pensamento, obras de mudanças de emoções, obras de mudanças de palavras, obras de mudanças.
Todos aqueles que vivem a graça de Deus muda. Operam obras de transformações. Antigamente estava no curso do mundo, do inferno, agora está no curso do caminho de Jesus Cristo. Se antes tinha a aparência do diabo, hoje tem a aparência de Deus. Não fala mais igual. Não anda mais em roda de escarnecedores. Não vive mais nessas baladas, nessas músicas, funkeando. Funkeia daqui, funkeia dali. Ah, mas o que tem? É só diversão. Músicas promíscuas, músicas que não apresentam Jesus. Vocês imaginam Jesus dançando funk? Imagina? Claro que não. Já pensou Pedro lá dançando funk? Não ia apresentar Jesus, não ia mostrar Jesus em nada. Então, quando nós recebemos a graça de Deus, recebemos por graça, por misericórdia, mas a graça produz obras transformadoras na nossa vida. E a gente começa a produzir obras de santidade, de mudança, mas somos salvos pela graça. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em séculos vindouros, nós não temos mais pela frente séculos nessa terra. Essa terra, a ira de Deus vai vir e vai destruir tudo. Deus vai refazer tudo de novo. Mas Ele vai refazer com aqueles que abraçam a misericórdia, que recebem a graça dEle hoje. Então, os séculos que está falando são os séculos vindouros, na eternidade, que vamos viver com Ele. Vai haver o novo céu e a nova terra, e que Cristo vai reinar. Então nós vamos reinar com Ele. Não vai ser mais no caminho desse mundo, no curso desse mundo. Será transformado, mudado no reino de Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui repetiu, o apóstolo Paulo está falando, pela graça sois salvos, mas agora ele está dizendo qual é a condição também de recebermos a graça. Não é simplesmente, olha, eu vou te dar a graça aqui, eu vou te dar a graça ali, agora você está salvo. Não. A manifestação da graça de Deus, como eu falei, ela produz mudança de vida. E essa mudança de vida é pela fé. Não, eu recebo a graça de Deus, eu creio. Eu estou usando a minha fé para crer que a graça de Deus ela está me transformando. Que antes eu estava perdido, que antes eu estava morto. Mas hoje, pela minha fé, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje eu não vou mais viver na prostituição. Eu assumo a minha fé em Cristo Jesus e eu mudo. As minhas obras agora serão obras de santidade, serão obras de obediência, serão obras de buscar a Deus. Se antes a minha vida vivia, da minha boca só saíam palavrões, palavras feias, palavras blasfêmias, hoje pela minha fé eu vou me policiar, porque eu ainda estou nesse mundo, eu sou salva, eu recebo a graça de Cristo Jesus, mas eu ainda estou nesse mundo, então eu tenho que produzir obras de santidade, obras de transformação, sem a qual não vamos ver a Deus, e eu faço isso pela fé, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, é pela fé. Pela fé eu creio em Jesus Cristo. Pela fé eu creio que Deus enviou Jesus Cristo para me salvar. Pela fé eu mudo por Ele. Pela fé eu perdoo as ofensas que me fizeram, porque Ele me perdoou primeiro. Pela fé eu mudo os pensamentos ruins, os pensamentos de morte, os pensamentos de vingança, os pensamentos de amargura. Pela minha fé, eu busco mudança. Eu busco mudança com a ajuda dele também. Porque até para mudar a gente precisa dele. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá força para perdoar as ofensas. É Ele que nos dá força para limpar os nossos pensamentos. Pensamentos malignos, pensamentos perversos, pensamentos de morte, pensamentos de vingança, pensamentos de ofensa, pensamentos de retribuir na mesma moeda. É Ele que nos ajuda e nós buscamos pela fé. Então, pela fé em Cristo, nós somos salvos pela graça de Deus, mas tudo isso vem pela fé. E a fé nele,
Não é a fé em qualquer coisa. Tem muitos que falam, esse aqui é o meu Deus, eu tenho fé nisso aqui, eu tenho fé nesse anjo aqui, tem um anjo aqui, eu tenho fé nesse anjo. Esse anjo não vai te salvar não, porque não foi ele que morreu na cruz por você. Eu tenho fé na Joaquina. Por que tem fé na Joaquina? O que ela fez? Não sei, eu só sei que ela é santa e eu vou adorar. Tem muitos aí que dizem, eu adoro essa pessoa, essa imagem aqui, e nem sabe qual é a história, o que fez, o que aconteceu. Nós somos salvos, nós temos que viver e recuperar a nossa fé naquele que verdadeiramente morreu na cruz, naquele que verdadeiramente tem poder e autoridade de transformar a nossa vida da morte para a vida, que transformar a nossa condição de antes que estávamos amaldiçoados e indo para o inferno. E hoje temos a oportunidade de sermos salvos, de viver a eternidade, os séculos dos séculos, com o Deus Criador, que nos criou para termos vida com Ele, que nos criou para que quando virar a noite, ou tarde para a noite, nós possamos ter comunhão com Ele, como Ele fazia com Adão lá no paraíso. Ele quer fazer isso, e Ele vai fazer isso. Ele enviou Jesus para que hoje possamos ter intimidade com Ele. E a nossa vida, essa intimidade, ela começa aqui na terra. Não é lá no céu, não. É aqui. Por isso que nós temos que estar sempre renunciando o pecado, renunciando os erros, renunciando a corrupção. Nós sabemos o que é pecado. O Espírito Santo, ele mostra no nosso coração. Eu não preciso ficar falando, dando nomes para pecados, porque quando a pessoa ela está em prática do pecado, o Espírito Santo ele mostra, ele faz o nosso coração doer, ele faz ter falta de paz. E aí a gente vê que tem alguma coisa errada, a gente vai lá e fala com ele, e ele mostra, não faz assim, não faz assado, ele mostra. Então a minha fé ela tem que estar em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou e é o único que pode me levar a Deus. Não é em qualquer um, não é em qualquer coisa, não é em qualquer espírito que vem dizendo eu sou de luz, porque não é só Jesus Cristo. Não é anjo, não é Miguel, não é Rafael, não é nenhum anjo, por mais forte que ele seja no céu, é Jesus Cristo manifestado em glória, morreu e ressuscitou por nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas minhas obras, é pelos sacrifícios de Cristo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então reconheceu Jesus, reconheceu que era pecador, reconheceu que Deus mudou o seu curso de vida. Se antes a sua vida, a vida estava morto, né? Seu espírito, sua alma, o pecado é a morte da alma. Então se a alma estava morta e indo para o inferno, hoje pela graça e eu assumo pela minha fé essa nova vida, hoje eu tenho que produzir mudança. Eu não posso mais ser igual os que estão lá fora. Eu sou de Cristo Jesus, mas quando eu vou numa festinha, eu começo a rebolar lá as músicas das cantoras aí de funk. Eu hoje sou de Cristo Jesus, eu reconheço a salvação de Cristo Jesus, mas quando vou lá numa festinha, não consigo resistir à cervejinha. Eu hoje sou de Cristo Jesus, mas quando eu vou me reunir com os amigos, eu estou lá deixando ouvir as palavras de blasfêmias, que sempre tem umas piadas, e quando sabe que alguém ali no meio é cristão, sempre há zombaria com a nossa fé, com a palavra de Deus, com o nosso Cristo. Nós temos que assumir nosso compromisso com Deus e sermos diferentes, através de andarmos nessas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça, mas a graça de Cristo tem que produzir em nós obras de salvação, de diferenças, obras que nos faz parecer com Cristo Jesus. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne e por mãos humanas. Aqui Paulo está falando que Jesus ele veio primeiro para os judeus. Então os judeus achavam que era só eles que tinham esse direito. Só eles que tinham o direito da salvação, porque Jesus nasceu lá como judeu e veio trazendo para eles lá a salvação.
Paulo vem dizendo que não é só para eles, mas para todos. Para quem são os circuncisos e os incircuncisos. Para aqueles os judeus e para os não judeus. Jesus Cristo veio para todos. Então aqueles que antes, cada um tem a sua cultura, vive nas suas nações diferentes, mas Cristo Jesus, ele nos uniu numa só família. Então o que hoje está escrito aqui nessa palavra, os seus mandamentos, os seus princípios, vale para mim, para você, que somos brasileiros, mas vale também para aqueles que estão lá na África, para aqueles que estão lá na França, que estão cometendo pecados, que estão agindo erradamente. Essa palavra aqui, ela vale para eles também. Tanto o juízo de Deus, como a graça de Deus. Aqueles que a abraçarem, receberão as suas respectivas heranças. Se eu abraçar a misericórdia de Deus, vou receber misericórdia de Deus. Mas se ao invés de receber a misericórdia de Deus, eu continuar na blasfêmia, eu vou receber a ira de Deus. E pronto. Ou é morte, ou é inferno, ou é céu. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho do inferno. E essa palavra, ela vai seguir em qualquer lugar onde estiver. Se eu estiver lá na Rússia, se eu estiver lá na China, no Japão, não importa. A palavra de Deus, ela é igual para todos nós. Jesus Cristo formou a sua família através da sua palavra. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Se antes havia separação também religiosas, né? As pessoas, elas gostam de criar suas religiões e dizer, eu tenho Deus porque a minha religião é assim, eu tenho Deus porque a minha religião é assado, eu tenho Deus porque eu creio em Deus. Não, Jesus Cristo é o único que pode nos ligar a Deus e nos formar um só povo para Deus. Existem vários aí que se intitulam deuses, mas só Jesus Cristo pode nos formar um em Deus. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, a paz também aos que estavam perto. Então ele traz para perto dele, tanto quem está longe como quem está perto, tanto quem é judeu como quem é gentio, tanto quem está em Israel, porque tem muitos lá em Israel que não reconhecem Jesus, tem muitos que lá que rejeitam e negam, ainda vão aceitar, mas primeiro tem que passar pelas tormentas por negarem a Jesus, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, por Jesus Cristo, por ele, Jesus Cristo, através do seu Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Deus, ele tem uma família, ele formou essa família, e eu e você fazemos parte dela, amém? Nós fazemos parte dela e a nossa família também. Se ainda há aqueles que não se converteram, nós declaramos, nós continuaremos orando para que a nossa família também se torne família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, temos que olhar para Ele. Ele é a nossa pedra que nos fortalece. Ele é aquele a quem vamos edificar a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão. É Ele que vamos estar firme. Vai vir lutas? Vai. Vai vir tentações? Vai. Vai vir proposta de Satanás para poder nos fazer pecar contra Deus? Vai. Nós não estamos livres. Enquanto estivermos aqui nesta terra, vamos sofrer ataques do inferno, sim. Nós vamos ser criticados, ridicularizados? Vamos. Vamos ser perseguidos por causa da nossa fé? Vamos. Mas não podemos deixar de buscar o nosso Cristo, porque Ele é a nossa fortaleza. Nós estamos firmados nele e Ele é a rocha firme que nos sustenta.
Nele nós somos mais que vencedores. E olhando para Ele, fazendo dele o nosso exemplo, fazendo dele a nossa, sabe, o exemplo a ser seguido, a influência que nós precisamos, nós vamos ser edificados como santuário para Deus, morada de Deus. Essa é a palavra que hoje o Senhor Jesus Cristo deu para nós. Lá em João, vamos concluir. Só quem crê no Filho de Deus pode ser salvo. Cristo é quem nos resgata do inferno para Deus. Sem Ele não existe salvação. Redenção para a vida eterna só com Deus. Lá em João 3,36. Em João 5,25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então esse mundo está morto. Quem são os mortos? Não são aqueles que já estão lá no cemitério, não. São os que estão andando aí na terra, mas estão vivendo em blasfêmia, estão vivendo em uma vida de pecado. Que nós realmente vivamos, nós, a Igreja de Cristo, venhamos viver uma vida santa, fazendo de Jesus o nosso espelho. As nossas escolhas vai nos levar ou para Deus, que é a salvação, ou para o diabo, que é o inferno. A verdade é essa. É céu ou inferno. É Deus ou diabo. É a verdade ou a mentira. É a santidade ou a blasfêmia. É sempre dois caminhos. E nós temos oportunidade de escolher. Já nascemos debaixo de maldição. Sim, todo ser humano nasce debaixo de maldição e estamos condenados ao inferno, sim. Ah, mas quando é criancinha, se morrer, sim. Se morrer, vai para a glória, porque eles ainda não têm condições de decidir. Ainda existe inocência, uma inocência, mas o curso da vida, o curso desse mundo, eles vão crescendo, vão fazendo suas escolhas, vão observando aqui, vão observando ali, vão recebendo as influências de Satanás e vão fazendo as suas escolhas. Sabe aquela conversa fiada que a serpente ficou lá no ouvido de Eva? Ah, claro que você não vai morrer se você provar do fruto. Você vai, não vai não. Deus não vai deixar, Deus te ama. Não. Todos nós já estamos condenados ao inferno. Somente através de Jesus Cristo podemos mudar isso. Somente através da oportunidade de Deus podemos mudar isso. Então que possamos viver assim. Possamos estar firmes em Cristo Jesus, orando um pelo outro. Temos que nos unir em oração, porque somente o poder de Deus é que pode nos dar força para continuarmos nesse mundo sendo exemplo. Vivermos a graça de Cristo e operando obras, manifestando obras de transformação, de mudança, de exemplos a ser seguido. Amém? Glória a Deus, fique com essa mensagem, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós.